Em João capítulo 8, versículo 3, diz assim: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, pois o que diz? Isto dizem eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um e começaram pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vá-te e não peques mais. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é muito bom. A gente vai falar de alguns personagens dessa palavra, tá? Nessa palavra temos Jesus, que é o nosso advogado para todas as horas. Tem os fariseus, que é os acusadores. A mulher, que eu considerei vulnerável. E o homem, porque a mulher não está adulterando sozinha, né? Então, ela está com alguém lá. Um covarde. Às vezes acontece cada coisa em nossas vidas que, se Jesus não intervém, não entra em nossas vidas para nos defender, podemos morrer. Nossos pecados nos levam à morte. Nossas vontades nos levam a atos com consequências terríveis. A história não nos conta se a mulher era casada, mas provavelmente sim, porque o homem mesmo não veio para tal julgamento. Minha mente viaja nessa hora. Penso até que esse homem fazia parte de um plano para pegar a mulher? Não, Jesus. Era ele que os fariseus queriam julgar. Quando o diabo não sabe mais o que fazer para desmoralizar Jesus, ele tenta de todas as formas colocar frieza em nossos corações, para que não venhamos a crer em Jesus. O pior é que ele sempre encontra de alguma forma uma pessoa vulnerável, disposta a servi-lo. As pessoas andam muito descrentes, optando por fazer mais suas próprias vontades. O diabo não precisa de muito para nos tirar do caminho. O encontro com Jesus. Quando nos encontramos com Jesus, nos damos conta do quanto sujo estamos. Na cabeça dessa mulher, será que não passava um arrependimento tão grande? Talvez que ela se perguntasse: valeu a pena viver isso? O medo, o pavor deve ter tomado conta do seu coração. Será que ela conhecia Jesus ou só ouvia falar de Jesus? Conhecer Jesus de só ouvir falar pode ser um perigo. Mas naquele dia ela conheceu um Jesus face a face. Imagine você dentro dessa situação, dependendo de uma resposta de alguém que você só ouve falar. Obrigada. Jesus escrevendo na terra. Você já se perguntou o que ele escrevia na terra? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? O que Jesus se inclinou e estava escrevendo na terra? Diante de tantos julgamentos daquela mulher, Jesus conhece ele conhece você e ele conhece aquela mulher também. Ele conhece todos, até
Todos, do menorzinho ao maiorzinho, Ele conhece. Para mim, eu viajei de novo. E Jesus estava escrevendo a história da vida daquela mulher. Ele escrevia na vida como terminaria, como era, o que Ele tinha traçado. Assim como Ele fez com nós. Assim como Ele fez com você. Você não veio nesse lugar à toa. Porque Jesus, algum dia, diante dos seus acusadores, escreveu o seu destino. Escreveu onde você estaria hoje. E você está aqui. Para ouvir que Jesus... Eu falo que não importa o que você viveu até agora sem Jesus, ou só de ouvir falar Jesus. Porque importa para você é a sua vida, é o que você passou. Mas assim, o que importa é o que você vai fazer depois que você conhece a Jesus. Quando você ouve quem é Jesus, você fala assim, Jesus curou ali, Jesus curou lá, Jesus fez isso, Jesus mandou o mantimento na hora que eu precisava, Jesus curou a minha irmã, Jesus fez tantas coisas, mas e quando é com você? E quando é você que está ali no olho do furacão precisando de Jesus? Aquela mulher, ela estava numa situação muito grave, ela deu ouvido à sua carne, ela deu ouvido aos seus prazeres. E ela estava pagando pelaquela consequência. Porque a gente conhece Jesus e às vezes as pessoas acham que apaga o passado. Jesus apaga, Ele esquece o seu passado, o que você fez. Mas a consequência, não vou ser hipócrita aqui e falar que você não vai sofrer pelas suas consequências. Porque a gente planta. E quando a gente planta, a gente colhe. Né? Se eu não gosto de jiló, para que eu vou plantar jiló? Eu tenho que plantar morango, com leite condensado, porque aí vai nascer, né? Exatamente, é isso que eu gosto, então eu tenho que plantar isso. E aquela mulher, por um momento de vulnerabilidade, ela errou, assim como eu errei, no meu momento de vulnerabilidade. Assim como você deve ter errado em algum momento da sua vida. Mas Jesus está aqui hoje para dizer que Ele está escrevendo uma nova história para você. E tem jeito para você, porque às vezes o pecado, quando me dominava, eu achava que eu não merecia o amor de Jesus. Eu achava que eu não tinha direito a esse amor. Mas quando você conhece Jesus, você sabe que Ele é dono de um amor tão incondicional que não tem como você não se envolver nesse amor. O que aconteceu com aquela mulher, ela ia para a morte por causa da consequência. Mas ela encontrou Jesus. Ela encontrou Jesus no momento talvez mais tempestuoso da vida dela. Onde ela pensou, nem todo o prazer do mundo que eu sentia com o meu ato, com o meu pecado, com o que eu vivia, com o que eu fazia, vale esse momento, neste momento agora. De que adianta eu ter 2 minutos de prazer e agora eu estou aqui dentro dessa situação? Porque a lei de Moisés mandava apedrejar mesmo. Mas Jesus, Ele chegou com a graça. Jesus chegou com o amor. E Ele chegou hoje com amor para você. Ele chegou com amor para mim. E os fariseus, tem muitos fariseus ainda, viu? Tem muitas pessoas condenando umas outras. Tem muitas pessoas que preferem muito mais apontar os seus erros, falar o que você faz, falar o que você deixa de fazer. Mas essas pessoas, elas não perguntam nem o que você tomou de café da manhã, nem se você tomou café de manhã. Então assim, não liga para os seus acusadores. Eles não sabem da sua vida. Quem sabe da sua vida é Deus, que escreve todo dia um capítulo da sua vida. Só que ainda Jesus escreveu no capítulo da sua vida, a decisão de mudar a sua vida é sua. É minha. Se eu posso fazer o bem, por que eu não faço? Paulo diz isso. O bem que eu posso fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço e refaço. Aquela mulher, ela teve muita oportunidade de ser uma boa pessoa, de treinar. Ela não poderia só ouvir falar de Jesus, mas ela poderia acompanhar Jesus, ela poderia ver quem é. Mas assim, no momento não digo de fragilidade, mas porque ela quis. Mas assim, nós também muitas vezes queremos coisas que não é para nós. Queremos passar por coisas que não é para nós. Queremos ir a lugares que não é para nós. Queremos fazer coisas que não é para nós. Mas tem a consequência, e ela teve suas consequências. Então a gente não pode deixar de seguir Jesus porque veio um vento forte,
porque veio alguém apedrejar você, porque veio alguém tirar você do lugar que Deus colocou você. Aquela mulher que teve a chance dela de não ser morta por aqueles acusadores. E você, dentro da sua mente aí agora, deve estar pensando, mas o que eu fiz é tão feio, mas o que eu fiz foge tanto do que Deus tinha para mim. Como eu mereço um amor assim? Eu não mereço. Por que eu mereço um amor desse jeito? Por que Jesus deve me amar? Jesus ama a gente, sabia? Independente do que a gente fez, se a gente estiver disposto a ter uma nova vida do lado dele. Independente do que você fez, não sei se você matou, não sei se você roubou, não sei se você se prostituiu, eu não sei o que você fez, mas eu sei que Jesus está aqui e Ele está escrevendo uma história para você. Mas se você quiser, Ele falou assim, vai e não peques mais. Aleluia. Esse ir e não pecar mais, que é o caminhar com Deus, porque todo dia o pecado vai vir. Todo dia vai vir um fariseu tentando tirar você do foco. Todo dia vai vir um acusador falando assim. Eu cantei muito, gente, não escuta assim. Não sei como é magro. Louvado seja o seu nome, Senhor. Todo dia você tem chance de errar. Todo dia você tem chance de fazer uma coisa errada. Mas todo dia você tem um não nos seus lábios. É você que fala não. É você que fala, eu não quero mais isso para a minha vida. É você que fala, Deus transformou minha vida aqui, Deus transformou, olha quem você é. O acusador vai vir todo dia para você. Ele vai apontar o dedo na sua cara todo dia. E no caso aqui era fariseu. Mas tem muita gente que é parente, é próximo, é família, que aponta todo dia para você. Quem é você? Agora você acha que você é santa. Agora só porque você está indo na igreja de crente, você acha que Deus vai perdoar o que você fez? Se lembra do que você fez? Ele até fala do seu pecado. Mas e aí? O não está nos seus lábios. A vontade de querer estar do lado de Jesus está com você e dentro de você. Eu tive que renunciar muita coisa para estar aqui hoje. Muita coisa. E era coisa boa, viu? Porque quem fala que prazer do mundo não dá prazer, está mentindo para você, porque dá. Só que é miojo, 3 minutos. Fica pronto, você come, daqui meia hora você está com fome de novo. E fome de novo. Mas o prazer de estar nos pés de Jesus, o prazer de ministrar, o prazer de dançar, de cantar, de estar aí, de estar recebendo a pessoa lá, só de imaginar que você tem um Deus que ama você, independente do que você faça, e deixa de fazer naquele momento que você conhece Ele, é extraordinário. É extraordinário servir esse Deus. Não é fácil. O que não é fácil? Não é fácil porque ainda é carne. Se eu rasgar ainda aqui, ainda sai sangue. Né? Pessoas que se rendem aos seus próprios desejos correm sérios riscos de serem acusados e até mortos. Você pode ter chegado aqui com muitas acusações, com muitos julgamentos sobre você. Mas Jesus tem uma nova vida para você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus teve uma nova vida para mim. Jesus teve uma nova vida para o Flávio. Jesus teve uma nova para o pastor Anaí, uma vida nova. Obrigado. Jesus teve uma vida nova para aqueles que quiserem seguir Ele. E você não é diferente. Deus não nos ama mais do que é para vocês. Não é diferente para vocês que vieram pela primeira vez, que nunca ouviu a palavra, ou que ouviu a palavra e agora estão em outros caminhos. Não é diferente, o amor de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. O amor de Deus não muda. Não é porque você está na sua vivência fazendo o que você faz, eu não sei o que você faz também. Não é porque Deus não te ama, não. Se você está aqui é porque você ouviu a voz de alguém chamando você para este lugar. E este é o dia, esse é o momento de você dar uma guinada na sua vida. Tem algo diferente para a sua vida? Tem algo diferente para o seu momento? Deixa elas. É novidade, né, bebê? Internet, né?
Você entendeu? Não deixe que o diabo rouba você daquilo que Deus criou. Deus criou você para ser feliz, para ser imagem e semelhança dele. Deus criou você para você dançar. Deus criou você para você, sabe, cantar louvores, fazer o bem. Realmente, pastor, o dinheiro daqui até aqui é semente. E eu não estou fazendo isso só na igreja. Todo o dinheiro que é lançado na vida de alguém, eu ponho como semente. Senhor, eu nem sei que a pessoa vai fazer esse dinheiro. Mas se ela está precisando, ou se ela está precisando de alguma coisa, tudo que está saindo da minha casa está saindo como semente. E eu sei o nome que eu vou dar na minha semente. Saiba o nome que você está dando à sua semente nessa noite. Saiba o nome daquilo que você veio buscar. Você veio buscar o que aqui? Se não foi um conforto para a sua alma. Você não veio atender um pedido de um amigo. Você não veio, você não veio. Às vezes a gente anda bem enganado. A gente acha que veio porque a gente gosta muito de um amigo. A gente veio porque aquele amigo não para de falar no nosso ouvido. Mas não. Você veio porque algo dentro de você já está mudando. Você veio porque Jesus colocou a vontade dentro de você para você estar aqui. Amém?